Fala, nação rubro-negra! Como é que vocês estão? Uma boa noite a todos que estão me vendo aqui à noite. Quem vai ver esse vídeo de manhã, bom dia para você, à tarde, boa tarde, é isso. Nesse momento a gente vai estar vendo a coletiva do nosso querido Mister Filipinho Luiz, pós-jogo Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, onde o Flamengo amassou o time, o Nanico da Colina. Mas por que se fala assim, meus amigos? Nos últimos 35 jogos, o Flamengo venceu os 21. 21 de 35. Perdeu apenas 3. O restante foi empate. Vocês têm noção? No jogo de ontem, eu estava vendo o Fernando Diniz, alguns outros, né, reclamando que o pênalti, ou melhor, que a falta que o Cauã Barros fez não era para cartão vermelho. Tá de sacanagem, tem que arrancar a perna. O Diniz chegou a alegar o seguinte, que o jogador depois voltou a jogar bola, o do Flamengo, o Carrascal. Então o Carrascal tinha que ter saído. Para ter expulsão, o jogador não pode ficar dentro de campo. O que sofre é falta. Porra, é uma completa idiotice. Você vê umas imbecilidades sendo ditas. Me desculpa os termos, mas, porra, é brincadeira, né? Foi falta para cartão, pô. Foi cartão. O cara entrou com sola. Ele achou talvez que o juiz não estivesse vendo. Gente, e um lance ridiculamente bobo, porque o Carrascal nem tava com a bola, sabe? É complicado, mas vamos seguir, tá? A gente vai ver a coletiva do nosso Mister, muito tempo que a gente não via junto isso, e hoje a gente vai ter essa oportunidade de estar vendo, vamos ver as justificativas do Felipe Luiz, né, sobre o jogo, mas quero dar de antemão parabéns ao BAP, ao Felipe Luiz, ao Boto, que resolveram aí mudar um pouco o rumo nesse momento, para que o Flamengo não sofresse mais nesse campeonato carioca, né? Diante do Vasco, que provavelmente estava querendo armar uma goleadazinha aí, né? Jogar contra o time sub-20, o Flamengo vinha perdendo, com certeza havia uma certa maldade aí, mas o tento deles passou longe, não deram um chute pro gol, nenhum chute. Chute no gol é quando a bola vai em direção realmente ao gol, o goleiro faz defesa, né? Ou é o gol, ou ainda quando a bola bate na trave. Não, bola na trave não é chute ao gol, tá? Só pra você saber. A bola passou pertinho. Teve um lance lá do GB que a bola passou triscando ali a trave. Quase foi gol. Não. Então, chute ao gol, nas estatísticas, o Vasco não deu um. Não deu um. Vamos lá, vamos para a entrevista com o nosso mister, sem mais delongas, porque a gente quer ver o Filipinho Luiz falando. Vamos lá? Treinar é um time muito diferente dos demais. O Flamengo treinou em média aí 9 dias e nós vimos aí uma atuação muito boa, né? Até o momento da expulsão tinham 13 finalizações. O que mais te impressionou, por mais que você acompanhe o treinamento, dentro dessa atuação, a atuação do Flamengo fisicamente, o que mais impressionou ao Felipe Luiz, que mudou do treino para o jogo? Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Você falou aí bem, quando o time tem tempo para treinar, ele desenvolve todas as ideias, ele pega todos os conceitos. Hoje, por mais que tenha sido um jogo com um volume de finalizações muito grandes, existem coisas para melhorar, sim, com certeza, mas foi um jogo espetacular. O que eu gostei foi, principalmente, que os jogadores se cuidaram bem, sabem a prioridade que é cuidar do próprio corpo e a qualidade que eles têm. Só de perto você consegue entender o nível de jogador que nós estamos falando hoje no elenco do Flamengo. Isso é um nível muito alto e um jogo excepcional. Felipe, aqui, boa noite. Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi a relação departamento médico e comissão técnica para que você tivesse esses jogadores específicos à disposição, se você recebeu uma espécie de planilha com quanto tempo cada jogador poderia jogar, qual era a situação deles, porque na semana passada o departamento médico deu uma coletiva e falou que estava observando de perto ali a situação de cada atleta. Eu queria saber como é que foi para montar a equipe para esse jogo de hoje. Obrigado. Bom, sempre, como é que chama? Transdisciplinar, né? Tentamos sempre conversar com todos os departamentos, depois temos aí os relatórios, mas no final das contas sou eu que
que tenho o olhômetro ali e falo com os jogadores. Entendi a forma de cada um, alguns estavam à disposição, outros não, não estavam preparados, ou não se sentiam preparados para começar ou para ter uma minutagem mais alta. Mas é um trabalho de todos muito detalhado. O trabalho desde a fisiologia até a preparação física é um trabalho muito físico muito detalhado, e não é à toa que nossa equipe chegou na final do Mundial na prorrogação contra o melhor time do mundo correndo, né? Então, sem machucados. Então eu tenho muito orgulho do meu preparador físico. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero fugir um pouco do assunto do jogo de hoje, porque essa é a primeira coletiva que você dá com o seu contrato novo, né? Com o seu contrato renovado. Eu queria saber como é que você viveu esse fim de ano aí, essas indefinições sobre o contrato. A gente teve as notícias, especialmente da imprensa do exterior, que seu nome entrou na lista de vários clubes da Europa, especialmente o Chelsea, né, que teve a saída do Enzo Maresca. Como é que você viveu aí essa situação da renovação do seu contrato e o que você espera para esse seu novo ciclo no Flamengo? Obrigado. Bom, como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse, e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então, o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, e isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei ali realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então, acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora, e com novos desafios e com uma energia renovada. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Fecha a porta lá. Desculpa. Parabéns pela vitória. Hoje, falando do jogo de hoje, eu notei que Bruno Henrique e Pedro disputaram 45 minutos cada, então, teoricamente, em termos de carga, muito parecida a carga entre os dois. Mas a impressão que eu tive é que a intenção do jogo era pressionar o Vasco na sua saída e impor uma transição defensiva difícil ao Vasco, que tem ali no Fernando Diniz, geralmente, dificuldade para defender transição. Foi essa a tua intenção com esse revezamento, teoricamente, ao contrário, imaginando que o Pedro seria o potencial titular? Ou foi uma questão de carga, de Pedro, de ocasião? Não, primeiro que eu tenho que exaltar o meu capitão, que é o Bruno, que é um cara que contagiou o grupo todo para estar disponível hoje, para estar com essa energia que tiveram hoje, e muito passa pela atitude que tem um verdadeiro líder, né? Um verdadeiro líder não se mede por palavras, senão por atitudes, e ele foi o primeiro que se colocou à disposição sem estar nas suas melhores condições. Ele falou que estaria disposto a ajudar 45 minutos, né? E o Pedro não estaria disposto, não está preparado para jogar 45 minutos, mas também fez um sacrifício de poder jogar os segundo 45 minutos, porque o Pedro vem de uma lesão importante, sem ritmo de jogo, sem uma lesão do braço, uma lesão na perna, que deixou ele muito tempo fora, mas também se sacrificou pela equipe e jogou os outros 45 que faltavam. Então foi um acordo entre eles, e os dois são espetaculares ídolos e continuam querendo fazer história. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Você falou na primeira resposta sobre a questão do planejamento da reunião, que todos juntos decidiram pelo bem da instituição, e você fala sobre assumir riscos. Quais riscos são assumidos nessa volta, digamos que antecipada, com o elenco ainda num processo de preparação para a temporada, e já pensando no jogo contra o Fluminense? Já existe um planejamento para o jogo de domingo também? A ideia é revezar, voltar com jogadores mais frescos? O que você está pensando? Obrigada. O jogo do Fluminense só começa a preparar a partir de amanhã.
risco sempre existe, e no primeiro planejamento que foi feito também existia riscos, e os riscos aconteceram de uma forma negativa, onde para a instituição foi importante mudar esse planejamento com outros riscos, e todos eles têm riscos. Ano passado também teve, eu falei para vocês aqui no Carioca do ano passado que eu ia usar o Carioca como um torneio de pré-temporada para melhorar a forma física dos jogadores, com os riscos que isso existia. Acabamos que ganhamos o Carioca. Existia risco, eu falei para vocês, eu posso ser que o meu trabalho esteja em jogo, mas eu queria correr esse risco. Então, todos as decisões, como eu falei, elas requerem muita coragem das pessoas que estão aqui para tomar. E, por sorte, somos pessoas corajosas e assumimos os riscos que isso existe e vamos enfrentá-los. Felipe, Isaac Andrade, pela voz. Eu queria insistir um pouco mais nesse tema. Você falou de riscos, eu quero voltar na palavra que você colocou, que foi coragem. Hoje o Campeonato Carioca é considerado o mais charmoso do Brasil, mas também há um movimento de desvalorização por grande parte da imprensa e também dos clubes em relação a esses campeonatos regionais, porque eles também não valem tanto quanto os demais, ou eles atrapalham um pouco essa preparação, o que, para mim, dá a entender essa questão do risco em si. Como é que você vê os campeonatos estaduais, os campeonatos regionais? Eles realmente têm assim, o seu momento, o seu glamour? Eles são importantes? Ou eles somente são o primeiro campeonato que existe e por isso da questão da coragem e do risco? Os campeonatos estaduais têm um peso para cada estado, para cada clube que quer colocar como prioridade. Obviamente que não é o objetivo principal de nenhum clube na temporada, clube grande que quer conquistar grandes títulos na temporada. Digo isso porque... Fugiu agora. Desculpa. Deixa eu lembrar que fugiu. Caraca. Fugiu. Até esqueci a pergunta. Pode repetir a pergunta, por favor? Basicamente, no sentido da valorização do campeonato. Porque é o primeiro campeonato, tem essa questão do risco, Okay. E você falou de coragem. Boa, Por que boa, coragem, isso. né? Não, desculpa, não, porque assim, o Campeonato Carioca tem um valor que... Os campeonatos estaduais têm o valor que cada clube dá, e a tendência, hoje diminuindo datas, a gente não sabe qual é. Se vão continuar sendo importantes, se vão continuar... daqui a 10, 20 anos vai existir os campeonatos estaduais ainda, isso a gente não sabe, porque, na verdade, todo mundo sabe o calendário complicado que é. O risco e a coragem é justamente por essas datas estarem tão apertadas e por nós pagarmos o preço do sucesso ano passado, de chegar na final do Mundial e já ter o campeonato começando agora. Então, tranquilidade, enfrentar com não a competição, senão estamos vestindo a camisa do Flamengo, temos que sempre dar o melhor. Felipe, Raiza Simplício aqui. A gente está em início de temporada ainda, o Flamengo em pré-temporada já trouxe 2 reforços, né? Um deles estreou hoje, o Vitão, trouxe o André também. E a gente tem visto, acompanhado, o próprio Boto falou hoje sobre as negociações para trazer o Lucas Paquetá, né? Eu queria que você falasse sobre a importância de conseguir trazer o Lucas Paquetá, o quanto ele agregaria aí ao seu time. E se fala também da possibilidade de contratar um atacante, mas, de repente, trazendo o Lucas Paquetá, o atacante ficaria para uma próxima janela. Isso faz parte do teu planejamento? Você entende que precisa de um atacante mais rápido, né, nesse momento? Como é que está isso? Eu vi. Eu ia falar, não, vocês... Vocês falaram com a pessoa ideal para falar de elenco, que é o Boto, né? Ele é a pessoa que é responsável, né, junto com o presidente, pela montagem de elenco. Nosso elenco está muito forte, então realmente os jogadores que entram têm que ser os jogadores. E o Paquetá é um jogador do West Ham, então enquanto ele for jogador do West Ham, respeito absoluto pelo clube que pertence agora, mas sabemos todo o amor que a torcida tem por ele. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Hoje você utilizou os jogadores da equipe principal, com exceção do Daniel Salles, né, que era o jogador com menos rodagem nessa ocasião. Queria que você explicasse a opção por ele, falasse um pouquinho dele também, das características, e jogando improvisado ainda, né? Por que você escolheu para jogar na esquerda? Obrigada.
porque ele jogou na esquerda praticamente a temporada toda passada, e o Royal fazia muito tempo que não tinha jogado na esquerda. Não jogava no lado esquerdo, na lateral esquerda. O Alex não tinha condição de começar o jogo, e também não era pensado ele jogar muito tempo, e eu confio muito no Salles, foi meu lateral titular quando eu era treinador do Sub-20, é um jogador que já está pronto. É claro que tem coisas que melhorar, mas é um jogador que já está pronto fisicamente, é um jogador que é importante, tem muita qualidade, todos vocês sabem. E infelizmente entrou nesse massacre que foi geral por ter perdido jogos como Sub-20, né? E eu confio em muitos jogadores que lá estão, e não porque perderam 3 jogos que são horríveis, e como se falaram aí, tem muito jogador que sim serve e que a gente está olhando com muito carinho sempre. Então, o Salles é um deles, a concorrência sempre foi muito forte. Ano passado, Wesley, Varela, depois o Wesley saiu, veio o Royal, não teve espaço, tinha 3 laterais esquerdos, e esse ano surgiu uma oportunidade para ele, e vocês viram que é um jogador que já está pronto. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. De todos os feitos que você conquistou no Flamengo, um deles, um que durava muito tempo, ou não acontecia muito tempo, foi ter terminado uma temporada inteira, depois de já ter assumido no ano retrasado. E o jogo que o Flamengo fez hoje, apesar de pouquíssimo tempo de treino, pouquíssimo tempo de preparação física, principalmente, deu a entender que é um time que sabe muito bem o que faz. E isso provavelmente ajudou muito nessa deficiência física desse momento. Quão importante é isso para você, toda essa manutenção que não é muito simples no Brasil, né? Manutenção de trabalho, de treinador, de elenco. Quase todos os jogadores que estiveram em campo esse ano jogaram juntos ano passado, e com tão pouco tempo de treino, parecia um time já em meio de temporada, sabendo o que fazia em campo, correndo poucos riscos, enfim, tudo que o Flamengo apresentou no passado em uma condição física muito melhor durante o ano. Gostei da tua pergunta. O time, a importância da manutenção do treinador é porque os jogadores, além de falar, né, de mim, mas saber que os jogadores sabem o que eu gosto, o que eu peço para eles. Eles sabem o que eles têm que fazer no campo. Já é um ano e alguns meses que eu venho pedindo a mesma coisa, com ajustes pontuais em função de cada plano de jogo. E isso é um time que no outro dia ficou escuro lá no treino. Eu falei que não precisava de luz, os jogadores já sabem perfeitamente jogar e se posicionar no campo sem luz, poderíamos ter treinado. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar para eles, eles sentem isso também, eles mesmos já reconhecem as soluções que a gente treina e dão a solução para o treinador, e isso me deixa muito feliz. E por isso também que eu estou muito honrado de continuar liderando esse grupo e sentando nessa cadeira aqui, que é a cadeira com mais pressão do mundo. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da CRN, parabéns pela vitória. Queria te perguntar ainda sobre a questão da agressividade do Flamengo na marcação, Flamengo pressionando alto, Flamengo com muita vontade também na pressão pós-perda. Queria te perguntar se isso foi fundamental para que o Flamengo tivesse esse domínio amplo sobre o Vasco, né? O Flamengo conseguisse encurralar o Vasco no campo de defesa deles, justamente por essa intensidade defensiva, essa dificuldade do Vasco conseguir construir desde trás. Você viu o Vasco errando bastante também, tecnicamente. Queria te perguntar sobre essa tua avaliação sobre esse desempenho defensivo do Flamengo, marcando forte. Bom, primeiro, pela energia que os jogadores colocaram na pressão alta. Segundo, que recuperaram as forças. Essa quebra entre parar o corpo, que depois de uma temporada de 11 meses, o time já não estava com força para pressionar no final da temporada passada. Perdemos a bola em alguns jogos, diga-se Pirâmides no segundo tempo, o Cruz Azul no primeiro tempo, e o time já não tinha a mesma força. Portanto, fazer essa quebra muitas vezes é muito importante, nós não tivemos por causa do Mundial, e os jogadores recuperam essa força e essa energia para poder pressionar. O meu objetivo agora é que eles consigam manter, que eles consigam alcançar o melhor nível físico deles para poder performar dessa maneira por mais tempo, né? Esse é o meu grande desafio. Felipe, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Duas perguntas rápidas. O Léo Ortiz hoje entrou na vaga de um outro volante. Ele fazia a função com o Tite muito de volante, mas contigo praticamente foi só zagueiro. Hoje entrou como volante. Eu queria saber se é uma ideia sua, talvez, para rodar um pouco mais o Vitão, para tentar fazer com que ele se encaixe melhor com o Léo Pereira. E uma segunda rápida, porque o Plata mudou para 19, a camisa dele. Obrigado.
Não, o Léo não é volante e comigo não vai jogar de volante. Ele é zagueiro. Para mim, ele é um dos melhores zagueiros do mundo, e do Brasil também, e também para mim do mundo. E hoje eu estava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou e treinou muito bem de volante durante essa semana, mas como a gente estava com a mais, eu preferi manter uma estrutura mais sólida, já com a vantagem no placar, com ele ali fazendo essa... Na verdade, era uma construção com 3 zagueiros. Mas eu não vejo ele como volante, ele não compete por posição como volante, nem vai competir, a não ser que realmente precisamos de um sacrifício dele. Portanto, o Vitão compete por posição com o Danilo, com o Léo e com o Léo. Então, gostei muito do jogo do Vitão falando nisso. Desculpa, do Plata não tenho nem ideia. Nem sabia, eu vi hoje que ele tinha mudado de camiseta. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo. Eu queria saber um detalhe sobre o planejamento, voltando a falar de planejamento, que é o seguinte: a gente vai ter uma parada para a Copa do Mundo e até lá vão ser disputadas 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. A 19ª vai ser 50 dias depois, ou seja, depois do Mundial, mais um período. A preparação do Flamengo, especificamente do Flamengo, está sendo meio que full para esse período, até essa parada para a Copa do Mundo, e depois vai ter um recomeço para esses 50 dias após, para o segundo semestre. E só um detalhe sobre a vestimenta, a gente está te vendo aqui hoje pela primeira vez, e todo mundo te viu hoje repaginado. Esse vai ser o teu uniforme para a temporada? Da roupa? Não, a roupa... vocês sabem bem, eu não gosto de tomar decisão de roupa. Ficar perdendo tempo com escolher roupa é difícil, né? Então, a minha esposa aí que fez esse look para o Campeonato Carioca, né? Então, vale, né? É isso. Eu não sou influencer, não sou. Mas ficou bem, pelo que eu vi ali nas fotos, não tá errado, não. Mas depois falei até para os jogadores depois do Mundial, aquela camisa preta, eu estava levantando o braço, já estava aparecendo a barriga, de tantos jogos que fez durante a temporada, então ela foi aposentada junto com a calça e vai ficar guardada na minha casa. Até esqueci agora a outra. Ai, caramba. Sim. Não, que assim, às vezes, né, as pessoas pensam já no Mundial e o treinador ele sempre pensa que tem que ganhar, senão ele vai ser mandado embora semana que vem. Então é difícil pensar até o Mundial. O nosso planejamento vai em função de encontrar a forma óptima física dos jogadores. Não é pensando em outubro, em novembro e tal. Sempre em levar os jogadores à sua... Eles já têm uma memória muscular muito boa, porque são jogadores que jogaram 76 jogos, não é fácil de perder tudo que eles ganharam na temporada passada, mas o planejamento é deixar os jogadores em condições perfeitas para desempenhar o que o treinador pede dentro do campo. Ou seja, eu peço muito para eles. Alguns jogadores são muito sacrificados, muitos, dentro do plano de jogo que eu tenho. E eles precisam estar fisicamente numa condição óptima para poder performar dessa maneira. Então, aí vai o planejamento. Não vai em função de chegar no Mundial, isso aí a gente já vai ver como vão ser os dias. Esperamos que devemos ter vários jogadores que vão jogar essa Copa do Mundo. Então, quando chegar lá, né, se Deus quiser, esteja sentado aqui ainda e a gente vai tomar decisões. Obrigado, Felipe. Valeu, boa noite, pessoal. Então é isso, nação. Você viu o Felipe falando sobre muita coisa. Que bom, cara. A gente já estava com saudade das entrevistas do Felipe Luiz, né? Com certeza achei excelente tudo que ele falou. Respondeu muito bem todas as perguntas, né? Falou que gostou aí do Vitão, da estreia do Vitão, que com ele, Léo Ortiz não vai de jeito nenhum jogar como volante, né? Uma leve espetada no ex-treinador Tite aí, com certeza que tentou botar o Léo Ortiz para jogar como volante e sem dar oportunidade do cara na zaga, né? Falou sobre Daniel Salles, que é o nosso lateral direito do Sub-20, mas que atuou muito bem
como lateral esquerdo. Cara, que jogo que esse moleque fez. Muito profissional, muito seguro, tá? Lá pela lateral esquerda. Falou mais sobre o quê? Comentou sobre o Pedro, né? Sobre o Bruno Henrique, que fizeram um sacrifício, né, de estar jogando 45 minutos cada um. Se mostrou bem feliz com essa atitude, tanto do Bruno Henrique, né, capitão, quanto do Pedro. E é isso. Mas quem que ele falou? Brincou aí com relação ao Plata, que mudou a camisa. Comentou que ficou triste por causa dos influencers, né, parte da torcida falando que ele era mercenário, que não tinha assinado ainda, que estava pensando só em dinheiro. Esse é um resumo aí do que a gente viu nessa entrevista. Mas, gostei bastante. Felipe Luiz voltou aí repaginado com seu look aí novo que a esposa escolheu. Ele comentou, né, sobre isso. Não tá mais de preto, agora tá usando essa camisa aí, acho que é marrom, né? Sei lá qual é a cor disso. Mas é isso. Feliz. O Flamengo venceu a primeira partida do Campeonato Carioca. Saiu lá da última posição, lanterninha, para a quarta posição. Então evoluiu, né? Da sexta colocação foi para a quarta. Que bom, né, gente? E agora a gente pode pensar um pouco mais no próximo jogo contra o Fluminense. Ele já deu a parecer, né, que vai estar na frente do time. E se Deus quiser a gente vai se classificar ainda. E se bobear, esse Campeonato Carioca vai ser nosso. É isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se sim, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Beleza? Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo. Até o próximo vídeo.